No sul da África está o Zimbábue, um país sem acesso direto ao oceano, cercado por terra em todas as direções. Ainda assim, aqui, a água exerce um papel central. Grande parte da vida selvagem, da economia e da ocupação humana depende de rios e sistemas internos de água. Em muitas regiões do país, os rios funcionam como limites naturais, pontos de abastecimento e áreas de concentração de animais. É a partir dessas águas que o território se organiza e a paisagem se transforma. A algumas centenas de quilômetros da fronteira entre o Zimbábue e a Zâmbia, nasce um dos rios mais importantes do continente africano. Conhecido como Zambezi, ou Rio Grande, no dialeto Tsonga, ele é o quarto maior rio da África em extensão. Ao longo de mais de 2.500 quilômetros, o Zambezi atravessa 6 países: Zâmbia, Angola, Namíbia, Botsuana, Zimbábue e Moçambique, antes de desaguar no Oceano Índico. Para países sem acesso direto ao mar, como Zâmbia, Botsuana e o próprio Zimbábue, o Zambezi é um elemento fundamental. Suas águas são responsáveis por grande parte da geração de energia hidrelétrica da região, alimentando cidades inteiras, indústrias e comunidades rurais. Além da pesca local, a agricultura ribeirinha garante alimento e renda para milhões de pessoas. Mas é em um ponto específico do seu trajeto que o Zambezi deixa de ser apenas um rio em movimento e se transforma em um dos maiores fenômenos naturais da África. Na fronteira natural entre a Zâmbia e o Zimbábue, o rio encontra uma extensa fratura na crosta africana. O fluxo contínuo é interrompido e um volume colossal de água despenca em uma fenda estreita, criando uma das maiores quedas d'água do planeta. Com quase 2 quilômetros de largura e uma queda que ultrapassa 100 metros de altura, as Cataratas Vitória estão entre as maiores e mais impressionantes quedas d'água do planeta. Durante a estação das chuvas, o volume do rio Zambezi aumenta drasticamente. Milhões de litros de água despencam a cada minuto, formando uma cortina contínua que pode ser vista a dezenas de quilômetros de distância. A névoa sobe constantemente e altera o microclima ao redor das quedas. Esse fenômeno levou os povos locais a chamarem o local de Mosi ou Atúnia, expressão que significa a fumaça que troveja, uma referência direta ao som permanente da água em queda,
e a nuvem de vapor que cobre a paisagem. Hoje, as Cataratas Vitória marcam a fronteira natural entre Zâmbia e Zimbábue e recebem visitantes do mundo inteiro. Trilhas, mirantes e passarelas permitem observar as quedas de diferentes ângulos, revelando mudanças impressionantes entre a estação seca e a estação chuvosa. Na época de cheia, o volume de água domina completamente o cenário. Na seca, o nível do rio diminui e expõe formações rochosas, ilhas e cânions que mostram como o Zambezi escavou essa paisagem ao longo de milhares de anos. A névoa constante cria uma floresta úmida única ao redor das cataratas, com árvores altas, samambaias e plantas que dependem diretamente da umidade gerada pelas quedas. Esse ambiente atrai aves e grandes mamíferos que circulam pelas áreas protegidas próximas, incluindo elefantes, búfalos e diversos antílopes. Mais do que um ponto turístico, as Cataratas Vitória representam o encontro entre a geologia africana e a força contínua do rio Zambezi, moldando a paisagem e sustentando a vida ao seu redor. Seguindo o curso do rio, logo abaixo das quedas, a água desacelera, forma canais e áreas alagadas, conduzindo nossa jornada para um dos ambientes mais preservados do Zimbábue. O Parque Nacional Hwange, o maior território protegido do país, com aproximadamente 14.650 km², abriga uma das maiores concentrações de vida selvagem da África Austral. Planícies abertas se alternam com bosques de acácias e áreas sombreadas, formando um ambiente ideal para todos os tipos de espécies, principalmente os grandes herbívoros. A ausência de cidades, cercas e estradas movimentadas permite que os animais se desloquem livremente, seguindo rotas antigas que existem muito antes das fronteiras humanas. Esses caminhos naturais conectam diferentes áreas do parque e permitem que manadas inteiras atravessem grandes distâncias em busca de alimento, descanso e locais seguros para permanecer.
Hwang é especialmente conhecido por suas populações de elefantes africanos. Centenas deles podem ser observados caminhando pelas planícies, reunindo-se em grupos familiares liderados por fêmeas experientes que conhecem cada detalhe do território. Os filhotes permanecem sempre próximos às mães, aprendendo desde cedo os comportamentos essenciais para sobreviver na natureza, onde encontrar alimento, como reconhecer perigos e quais caminhos seguir durante as longas jornadas. Mesmo nos primeiros meses de vida, eles já observam atentamente as reações do grupo diante de qualquer ameaça. Cada movimento dos adultos funciona como uma lição silenciosa: quando avançar, quando recuar e como proteger o espaço ocupado pela manada. A convivência constante ensina estratégias que nenhum instinto sozinho seria capaz de garantir. Ainda assim, entre uma caminhada e outra, o comportamento é o mesmo visto em qualquer espécie jovem. Corridas desajeitadas, disputas amistosas e pequenas brincadeiras ocupam boa parte do tempo. É nesse momento que força, coordenação e confiança começam a se desenvolver. Ensaios naturais para desafios que um dia serão reais. Em alguns momentos, mesmo os mais jovens parecem assumir um papel maior do que o próprio tamanho permite. Pequenos elefantes erguem a tromba, imitando a postura de alerta dos adultos. Ainda sem experiência real de confronto, eles ensaiam gestos de defesa que observam diariamente na manada. É uma mistura de instinto e aprendizado, uma demonstração precoce de coragem, enquanto descobrem, pouco a pouco, o significado de proteger o próprio espaço. A presença desses grandes herbívoros influencia diretamente toda a dinâmica do parque. Enquanto se alimentam, eles moldam discretamente a vegetação, abrindo clareiras naturais e permitindo que novas plantas cresçam, o que beneficia inúmeras outras espécies. Girafas percorrem as áreas mais arborizadas em busca das folhas mais altas. Antílopes se espalham pelas planícies abertas, sempre atentos ao ambiente ao redor. Bandos de aves acompanham os movimentos das manadas, aproveitando insetos levantados a cada passo. Em Hwang, a vida selvagem segue um ritmo contínuo e previsível, resultado de décadas de conservação e proteção ambiental. Os parques nacionais oferecem condições estáveis, onde os animais podem viver, reproduzir e circular com menor interferência humana. Essa combinação de espaço, alimento e segurança transforma a região em um dos refúgios naturais mais importantes do continente africano. Nos despedimos de Hwang e seguimos em direção ao norte do Zimbábue.
A cerca de 600 quilômetros daqui, o rio Zambeze muda de personalidade. Aqui, ele não despenca por falésias, nem ruge como nas cataratas. O rio se alarga, espalha suas águas pela planície, desacelera o curso, e é justamente nesse ritmo mais calmo que surge um dos ecossistemas mais ricos e também menos filmados de toda a África. O Parque Nacional Mana Pools é reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco desde 1984. Mana significa 4 na língua Shona, uma referência direta aos 4 grandes lagos permanentes formados pelas águas do rio Zambeze. Durante a estação das chuvas, esses lagos chegam a dobrar de tamanho, transformando a paisagem e atraindo inúmeras espécies para suas margens, onde água, alimento e abrigo passam a existir em abundância. Entre todos os animais que dependem dessas águas, um se destaca pela presença constante e pela influência que exerce no ambiente: o hipopótamo comum. O hipopótamo comum é um dos maiores mamíferos terrestres do planeta, podendo ultrapassar 1.500 quilos. Apesar do porte maciço, passa a maior parte do dia parcialmente submerso, regulando a temperatura do corpo sob o sol intenso. Em Mana Pools, grupos de hipopótamos ocupam trechos específicos das lagoas. Vivem em agregações que podem reunir dezenas de indivíduos, organizadas em torno de um macho dominante que defende seu espaço dentro da água. A hierarquia é definida por exibições de força, vocalizações graves e demonstrações territoriais. Ao entardecer, o comportamento muda completamente. Quando a luz diminui, eles deixam a água e caminham por trilhas invisíveis na vegetação. Podem percorrer vários quilômetros durante a noite para se alimentar de gramíneas. Antes do amanhecer, retornam às lagoas, repetindo um ciclo diário que estrutura boa parte da dinâmica do parque. A reprodução ocorre dentro da água. Após cerca de 8 meses de gestação, nasce um único filhote, que já entra no ambiente aquático poucas horas depois. Nos primeiros dias, ele permanece sempre próximo à mãe, aprendendo a emergir para respirar e a se manter seguro em meio ao grupo. A expectativa de vida pode ultrapassar 40 anos em ambiente protegido, e muitos indivíduos passam décadas utilizando as mesmas lagoas como território. Mas a presença constante de hipopótamos também atrai atenção. Nas margens de Mana Pools, onde a água concentra presas em horários previsíveis, predadores se aproximam com cautela. Leões observam a movimentação de antílopes e búfalos que vêm beber ao amanhecer. Em determinadas épocas do ano, jovens hipopótamos ou indivíduos debilitados podem se tornar alvo, embora confrontos diretos sejam raros e arriscados. Sob a superfície das lagoas, outro predador permanece quase invisível. O crocodilo do Nilo domina essas águas há milhões de anos. Imóvel por longos períodos, ele pode permanecer completamente parado por mais de 1 hora,
economizando energia enquanto observa tudo ao redor. Apenas os olhos e as narinas rompem a superfície, suficientes para acompanhar cada movimento nas margens. Esta região do Zambeze é conhecida por abrigar alguns dos maiores crocodilos de todo o continente africano. Não é incomum o registro de indivíduos com mais de 5 metros de comprimento e peso superior a 700 quilos, evidenciando o tamanho impressionante que a espécie pode atingir nesse ambiente. Em outras partes da África, porém, um exemplar específico acabou se tornando quase lendário. No lago Tanganyika, entre Burundi e Tanzânia, um crocodilo do Nilo conhecido como Gustave foi frequentemente apontado como um dos maiores já registrados. Estima-se que tenha alcançado cerca de 6 metros de comprimento e mais de 1 tonelada de peso, colocando-o entre os maiores indivíduos já relatados no continente. Atualmente, seu paradeiro permanece desconhecido, com os últimos relatos de possível avistamento datando de 2019. Isso acontece porque as lagoas e bacias naturais formadas pelo rio Zambeze criam áreas mais fechadas e previsíveis, oferecendo condições ideais para a caça. A água permanente concentra presas em espaços menores, reduzindo a necessidade de longos deslocamentos e aumentando as oportunidades para predadores que dependem da paciência mais do que da velocidade. No Parque Nacional Manapoose, esse equilíbrio pode ser observado de perto. Os safaris da região são conhecidos pela experiência mais íntima com o ambiente natural. Em áreas específicas e seguras, visitantes podem descer dos veículos sob orientação dos guias locais. Manapoose se revela como um dos grandes cenários naturais da África selvagem. Um território onde rios, animais e paisagens coexistem em equilíbrio constante, mostrando a força e a estabilidade de um ecossistema ainda preservado. Cada imagem reforça por que este lugar permanece entre os ambientes mais extraordinários do continente africano. Nossa jornada por Manapoose chega ao fim. Deixamos para trás as águas amplas do rio Zambeze e seguimos atravessando o Zimbábue rumo ao sul. A mudança é gradual. As planícies verdes dão lugar a terrenos mais secos, as árvores se tornam mais espaçadas, e o horizonte começa a ganhar tons de vermelho e cobre. O cenário agora é outro. Uma região esculpida pelo tempo, marcada por falésias monumentais, rios antigos e paisagens que contrastam completamente com tudo o que vimos até aqui. Este é o Parque Nacional de Gonarejou. O Parque Nacional Gonarejou é o segundo maior do país, e seu nome significa Lugar dos Elefantes, na língua Shona, uma referência direta às grandes manadas que historicamente ocuparam estas terras.
Ainda hoje, milhares deles percorrem o parque, cruzando vales e leitos secos em busca de alimento e água. Mas, apesar do nome, outro animal encontrou aqui um refúgio raro e prosperou de maneira extraordinária: o cão selvagem africano, também conhecido como mabeco. Gonarejou abriga uma das populações mais estáveis de cães selvagens africanos em todo o sul da África. Adaptados a grandes territórios e deslocamentos constantes, os mabecos são predadores altamente sociais, vivendo em matilhas organizadas que normalmente variam entre 6 e 20 indivíduos. Um adulto mede cerca de 75 centímetros de altura nos ombros e pode pesar até 30 quilos. À primeira vista, não impressionam pelo porte físico, mas sua verdadeira vantagem está na resistência, coordenação e inteligência coletiva. Diferente da maioria dos grandes predadores africanos, que dependem da força ou da emboscada, os mabecos caçam através da exaustão. Uma matilha pode perseguir presas por até 5 quilômetros, mantendo velocidades médias próximas de 50 quilômetros por hora. Mesmo quando antílopes e gazelas atingem picos muito mais rápidos, essas presas não conseguem sustentar o esforço por longos períodos. Os cães selvagens, por outro lado, possuem um sistema cardiovascular extremamente eficiente e uma capacidade excepcional de dissipar calor, permitindo que mantenham o ritmo até que o alvo simplesmente não consiga mais continuar. Essa estratégia transforma a caça em um exercício coletivo de resistência. Cada indivíduo ocupa uma posição durante a perseguição, alternando liderança e pressão sobre a presa, reduzindo gradualmente suas chances de fuga. O resultado é uma das maiores taxas de sucesso entre todos os grandes predadores terrestres, frequentemente superiores a 70%, muito acima das registradas por leões, leopardos ou hienas. Outro fator decisivo para sua eficiência é a flexibilidade alimentar. Os mabecos não dependem de uma única espécie de presa. Podem capturar desde pequenos antílopes e lebres até animais significativamente maiores quando atuam em grupo. Essa capacidade de explorar diferentes recursos reduz a competição direta com outros predadores e aumenta suas chances de prosperar, mesmo em ambientes mais áridos e imprevisíveis como Gonarejou. A organização social da matilha também explica esse sucesso. Ao contrário dos lobos, cuja hierarquia costuma envolver disputas frequentes, os cães selvagens africanos apresentam uma estrutura extremamente cooperativa. Apenas o casal dominante se reproduz, enquanto todos os demais indivíduos participam ativamente da sobrevivência do grupo. A gestação dura cerca de 70 dias e uma única ninhada pode ter entre 6 e 12 filhotes, números elevados para predadores desse porte. Nos primeiros meses, os jovens permanecem protegidos em tocas naturais, enquanto a matilha caça continuamente e retorna para alimentá-los. Desde cedo, os filhotes observam e aprendem comportamentos sociais complexos, desenvolvendo coordenação e comunicação que serão essenciais para sua sobrevivência futura.
Em Gonarejou, onde grandes distâncias, calor intenso e recursos variáveis desafiam constantemente a fauna local, essas características fazem dos mabecos um dos predadores mais bem adaptados do ecossistema. Mais do que caçadores eficientes, eles representam um modelo raro de sobrevivência baseado quase inteiramente na cooperação. Além dos mabecos, Gonarejou também abriga alguns dos predadores mais emblemáticos da África. Os leões continuam sendo uma presença dominante. Aqui, porém, muitos deles carregam marcas visuais únicas, moldadas diretamente pelo ambiente em que vivem. É comum observar indivíduos cuja pelagem assume tonalidades avermelhadas devido à poeira rica em óxido de ferro presente no solo e nas falésias da região. O contato constante com esse terreno colore temporariamente seus corpos, criando imagens marcantes de predadores literalmente tingidos pelo território que percorrem e defendem. Eles dividem esse ambiente com hienas, leopardos e uma grande diversidade de herbívoros, antílopes, girafas e grandes manadas que dependem diretamente das fontes de água locais. Os rios Save, Runde e Muenezi formam o verdadeiro sistema vital do parque. Durante a estação seca, tornam-se corredores de sobrevivência, concentrando animais em suas margens e transformando cada trecho de água em zonas intensas de interação entre presas e predadores. Ao redor desses rios, faixas estreitas de vegetação permanecem verdes, contrastando fortemente com as extensas áreas áridas que dominam a paisagem. No horizonte, destacam-se as icônicas falésias de Tilojo. Esses enormes paredões de arenito foram esculpidos ao longo de milhões de anos pela erosão contínua e hoje revelam camadas geológicas que registram a história profunda da região. Ao longo do dia, suas cores mudam constantemente, do dourado suave ao laranja intenso e ao vermelho profundo, conforme a incidência da luz solar. Além do impacto visual, essas formações criam micro-habitats essenciais, oferecendo abrigo para aves de rapina, pequenos mamíferos e répteis altamente adaptados às temperaturas extremas. Gonarejou também possui um papel estratégico na conservação africana. Integrado ao Grande Parque Transfronteiriço do Limpopo, o território conecta áreas protegidas do Zimbábue, Moçambique e África do Sul, permitindo o deslocamento natural da fauna entre fronteiras políticas. Esse corredor ecológico preserva antigas rotas migratórias e mantém a diversidade genética necessária para a sobrevivência de inúmeras espécies em longo prazo. Nesse ambiente remoto e ainda pouco explorado, a dinâmica natural permanece dominante. Predadores seguem seus ciclos de caça, manadas percorrem grandes distâncias em busca de água, e os rios continuam moldando lentamente a paisagem. Gonarejou revela uma África mais selvagem e menos previsível, um território onde resistência, adaptação e movimento constante determinam quem consegue permanecer. Chegamos ao fim da nossa jornada pelo Zimbábue.
Ao longo deste território moldado por rios ancestrais e paisagens esculpidas pelo tempo, acompanhamos a vida selvagem em sua forma mais autêntica, intensa, resiliente e perfeitamente adaptada aos desafios da natureza africana. Das águas poderosas do Zambeze às vastas planícies e falésias antigas, cada região revelou o mesmo equilíbrio eterno. Predadores e presas, seca e abundância, força e sobrevivência coexistindo em um ciclo que se repete há milhares de anos. Aqui, elefantes seguem rotas ancestrais, leões dominam territórios marcados pelo solo vermelho e mabecos percorrem grandes distâncias guiados pela cooperação, lembrando que, na natureza, estratégia e união também definem a sobrevivência. E é nas Cataratas Vitória que toda essa essência alcança seu auge. O Zambeze despenca em um espetáculo colossal de água e névoa, Mosi Oa-Tunya, a fumaça que troveja, expressão viva da força primordial que molda a África desde tempos imemoriais. O próprio nome Zimbábue, derivado de Dzimba Dza Mabwe, grandes casas de pedra, ecoa civilizações antigas e a profunda conexão entre terra, história e natureza. Um símbolo de continuidade, onde passado e vida selvagem permanecem inseparáveis. Enquanto a névoa das cataratas se eleva ao encontro do céu africano, fica a certeza de que testemunhamos apenas uma pequena parte de algo muito maior. Um continente vivo, ancestral e indomável. A África continua, e sua história jamais termina.